felinos, leão e leoa. Segundo o nosso prof. Hélio Couto, o ápice da pirâmide são águias e abaixo vem felinos. E quem domina os felinos? Leões. Então, enquanto as águias dominam os céus, o ar, o elemento ar, os felinos dominam o elemento terra. E não é à toa que eles são os reis dos animais. São dois arquétipos que são fortíssimos. Sim, dois arquétipos, porque não é, por exemplo, como outros que eu já falei, em que as diferenças entre macho e fêmea não são assim tão grandes, como, por exemplo, raposa, pavão, não é? Na sociedade dos leões, as funções, elas são bem definidas. Existe uma hierarquia, e isso é de acordo com realmente a função que cada um tem, que vem, na verdade, de dentro. Então, é algo que vai além de um trabalho, é algo que está incorporado ao ser do leão e ao ser da leoa, né? Enquanto o leão está lá para proteger o bando, a leoa é responsável pelo cuidado dos filhotes e também pela caça. Mas não se engane, não ache que o leão, por estar lá só cuidando do bando, que ele não faz nada. Ele faz e muito, porque viver 24 horas em alerta é a coisa mais estressante que existe. Não existe polícia. Por exemplo, quando você está com a sua família, você não está 24 horas alerta com a segurança da tua família, porque existe a polícia. Na selva, a polícia é ele. Então, eles crescem em meio a extremas dificuldades, perigos, né? Não, até quando caçam, vêm outros animais para roubarem, então eles têm que se preocupar com absolutamente tudo. E ser o responsável pela segurança de todo um bando, porque o leão não tem só uma leoa, ele tem várias, né? É poligamia mesmo. No reino animal é assim, tá? Então, assim, e com vários filhotes com cada fêmea. Então, é uma tarefa de 24 horas por dia. Então, o que o arquétipo do leão pode trazer para você? Podemos resumir isso em cinco características. Liderança, soberania, força, poder e proteção, tá? Cada uma delas, nós podemos ver onde elas entram na vida desse leão. Você precisa ter em mente que é um arquétipo fortíssimo. Ele vai te dar extremo poder, mas com isso vem responsabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer ter poder. Ela quer ser um soberano. Não só da própria vida, como se puder da vida dos outros. Mas ela não quer dar proteção. Dar proteção dá um trabalho danado. Então, se você, depois desses 5 passos analisados, perceber que tem alguns deles que você não aceita para a sua vida, não ative o arquétipo do leão. Por exemplo, essa liderança. O leão vai te dar uma super liderança. Muitos já nascem com o arquétipo do leão e da leoa implantados. A pessoa já nasce líder. Ela não tem que fazer grande esforço. Mas, às vezes, você quer se tornar um líder. Você tem esse desejo. Você só não sabe como. O que um líder tem?
Em primeiro lugar, o líder, em primeiro lugar, ele tem que ter amor, porque ele vai liderar. Ele pode ser um mau líder ou um bom líder. Para ser um bom líder, ele precisa amar e se doar. Então, pedir o arquétipo do leão, a primeira coisa é que ele vai procurar fazer de você um líder. Ele vai fazer você passar por inúmeras dificuldades. Vai pegar as suas sombras que não estejam em sintonia com a informação do arquétipo e ele vai te revirar de ponta cabeça. Ele vai te virar do avesso. Para que você aprenda a ser um líder. Para que você passe pelas extremas dificuldades, as conheça, porque o líder ele precisa ter o conhecimento de tudo. Você é líder de quê? Se é líder numa religião, você tem que saber de cor e salteado. Você é líder de uma empresa. Então você, passando pelas dificuldades, você vai entender os seus subordinados. A primeira coisa que o arquétipo vai fazer é isso. É fazer com que você aprenda o que é ser líder e a responsabilidade que vem com isso. Você tem que se preocupar pelos seus subordinados. Você tem que assumi-los como uma extensão sua. Eles erraram? Você errou porque você não ensinou bem, porque você não os conduziu da melhor maneira. Dá para entender? Ser líder não é só chegar lá no palco, não é só mandar. Ser líder é principalmente se importar. É você ter aquele seu braço, é uma extensão sua, é um braço seu que está agindo. Então, eu vou comandar muito bem esse braço. E se for um déspota, se achar que vai só mandar, você não vai ser um bom líder, não será um líder amado. Os melhores líderes de toda a história foram aqueles que se importaram, foram aqueles que se doaram em prol dos outros. Eles são amados e os seus súditos, eles têm o maior prazer em servir, porque você os conquistou com amor. Segundo ponto, soberania. Para se ser um soberano, é um líder, tá? Aquele ar de majestade, ou seja, eu sou superior. Na verdade, nenhum ser é superior ao outro em termos de essência. Somos todos iguais, porque viemos da mesma essência, ou seja, viemos da consciência divina. A consciência divina, ela se fragmenta em pequeninas consciências. Então, ali nós somos todos iguais. Mas não é o que acontece quando nós vamos experienciar, encarnar. Nós não somos todos iguais. Nós temos muitas diferenças. Mas um é melhor do que o outro? Eu não diria isso, mas eu diria que um está mais evoluído que o outro. Um é mais inteligente, é mais responsável, faz tudo certinho, enquanto o outro só quer brincar, se divertir, ir para o bar e tomar os goles, enquanto o outro está estudando, está se doando para ser um ser humano melhor. Então, existem muitas diferenças entre os seres humanos. E para chegar nessa condição de soberano, você precisa se colocar à altura. Não quer dizer que o nosso mundo esteja correto e que, por exemplo, o título, né, de reis e de rainhas passe para a próxima geração. Um verdadeiro soberano, ele conquista o seu lugar, não pelo nascimento, ele conquista o seu lugar pelas suas atitudes. O verdadeiro soberano é como aquele líder lá.
ele estará numa posição mais elevada, sim. Ele estará. E ele terá seus privilégios, ele terá um outro tipo de vida, mas desde que seja conquistada. É o que eu penso. E é o que eu acho que é certo. Isso é mais justo, não é? Agora o próximo passo. A força do leão. Esta força que o arquétipo do leão vai passar para você é uma força interior, que pode se manifestar em força de sabedoria, em fibra, em tenacidade, ou pode se transformar numa força bruta. Vai depender da consciência que ativar o arquétipo, porque força você terá, mas o que você vai fazer com essa força? Se você não é uma pessoa sábia, você pode usar a força para oprimir, né? Para machucar. A gente não vê, assim como o professor falou, vocês já viram uma leoa serial killer? Né? Não, eles matam pelo instinto quando precisam se alimentar. Você não vê essa força toda do leão sendo gasta com os horrores que os humanos fazem, não é? De perseguir, de matar. Eles usam a força deles com a sabedoria divina. E é isso que você precisa fazer. Quando você receber essa força interior que o arquétipo vai te dar, você precisa direcioná-la no sentido do autoconhecimento, da expansão e em prol da humanidade. Mesmo que você não tenha a humanidade ao teu alcance, você tem o seu círculo familiar, o círculo que você frequenta. Então, que para essas pessoas você seja um braço amigo, uma mão que sempre ajuda, sabe? Um pulso firme, aquela pessoa que tem força interior, que ela vai desistir de ajudar alguém. Prometeu, vai lá e faz. Ou a outra pessoa precisa, você tem outras coisas para fazer? Não, eu vou ajudar porque essa pessoa precisa e eu tenho tudo isso para doar. Vocês estão vendo a grande responsabilidade desse arquétipo? E antes de terminar, eu falar os outros, eu vou falar uma coisa. Não peça o arquétipo do leão, com tudo isso que ele tem para te dar, leão e leoa, se você não estiver disposto mesmo a se doar. Porque aí você vai gerar antimatéria. E aí você vai ficar num débito terrível. Quem já ouviu o professor falar é débito-crédito. Na medida em que você recebe, você tem que dar. A energia não pode parar. Então, se pediu uma coisa tão forte como leão, leoa, esteja disposto ao trabalho para o todo. Então, um ser que tem liderança, sabedoria e força, automaticamente terá o quê? Poder. Mesmo a força bruta, né? Porque ele vai conquistar esse poder com a força bruta dele. Nós sabemos como governos conquistaram através da força bruta. Cuba é um exemplo, né? Então, assim, o poder, quando ele não é usado com sabedoria, ele é um desastre. Você, com o arquétipo do leão, você terá uma energia tão poderosa que você, de atração, que você vai atrair para você altos cargos, chefias, sabe, o respeito das pessoas, a admiração delas. É muita potência nesse arquétipo, tá? Você consegue um certo domínio na sociedade ou no meio
que você convive, mesmo que você não tenha interesse em expandir. Esse poder que você tem e recebe esse poder também, principalmente, é força interior para dominar a si próprio. Então você consegue passar por sacrifícios quando é necessário. Você consegue dominar a si mesmo, por exemplo, para sair de um vício que você realmente queira, porque às vezes o vício é uma muleta para nós. Mas você tem força interior para realizar o que quer, para mudar as situações. E essa força tem que ser usada para as coisas mais construtivas. Mais uma vez eu digo, as coisas construtivas para você não gerar a antimatéria. Por fim, quem tem tudo isso, é muito poder. É uma energia de altíssima vibração, é muito poder. Então, quem tem tudo isso tem as condições de oferecer proteção. E uma grande proteção, uma proteção eficaz. Não só se autoprotege, se usar esse arquétipo direitinho, a tua vibração vai lá nas alturas e você se autoprotege dos negativos, das energias ruins que mandam para você, porque você está sempre emanando bondade, emanando ajuda, emanando aquela direção certa, colocando as pessoas no trilho. Você está trabalhando por bem. Então isso gera uma vibração de poder e de força e de proteção para você, porque você estará forte em todos os sentidos. Então, o próprio arquétipo já é de autoproteção, mas isso não pode ficar só com você. Então, você vai acabar se tornando realmente uma pessoa protetora. Você vai ser muito protetor com a sua família, você será protetor com todas as pessoas que você tem convívio, você pode sim engajar em movimentos que possam proteger as minorias, entendeu? Aquelas minorias que não têm tantos direitos que a gente sabe por aí, que eu não vou ficar falando, mas então assim, você pode ser um protetor dos animais, a sensação de que você tem que proteger, ela vem naturalmente. Eu me tornei uma protetora de animais, que eu pegava meu dízimo durante muito tempo e eu dava para quem cuidava de animais. Eu dei para uma senhora há muito tempo, eu ajudei, ela fazia operações, quando os gatos precisavam de operação, não só alimento, precisavam de médico, remédios, pessoas que cuidavam de cachorros e tal. Eu já sempre fui uma mãe protetora, já é de mim mesma, mas eu estendi isso, entende? A gente se sente muito útil, essa proteção que você dá. Mas ainda não acabou, porque eu preciso contar algo muito interessante sobre leões e leoas e a diferença entre os dois. Por isso que são dois arquétipos que você vai escolher qual você vai querer ativar. O que acontece aí? Isso saiu, é isso que eu vou contar, saiu no Discovery. E eu assisti. E dá para ver nitidamente a diferença brutal entre o comportamento deles e que mostra quem eles realmente são. As leoas caçaram e o leão estava lá. Assim que acabaram de caçar, veio um bando de hienas, porque as hienas roubam as caças dos outros. As leoas ficaram loucas e começaram a correr atrás das hienas e morder, mas elas corriam aqui, vinha outra de lá e era um bando de hienas. Elas não conseguiam espantar as hienas. E as hienas cada vez puxando mais a caça. De repente, filmam o leão parado, observando. Nesse momento que ele estava observando, ele detectou quem era a matriarca. Porque o instinto dele diz, a matriarca é que é a responsável pelo bando. Onde ela vai, as outras vão. E ele, num tiro, ele foi em cima da matriarca. Ele não perdeu o tempo dele
correndo para lá e para cá. E muito menos foi mordido, porque quando o bicho foi para cima, ele pegou a matriarca, mas ele estraçalhou-a. Nesse momento, as outras ficaram apavoradas. Aí as leoas já conseguiram espantar, porque quando elas viram que a matriarca estava morta, elas foram embora. Olha a diferença entre leão e leoa. Leão, foco. O foco dele é uma flecha certeira, iniciativa. Ele é frio a ponto de numa tempestade ele conseguir parar um tempo e observar. E quando você faz isso, mesmo que seja no meio de bagunça, de tormentos, que era um momento crítico, iam perder a caça, mas ele parou friamente e observou e viu onde estava a raiz do problema. Foi lá e acabou, arrancou a raiz fora. Enquanto que as leoas, se todas se juntassem e tivessem esse foco e fossem atrás da matriarca, todas elas teriam pego. Mas isso nem passou pela cabeça delas. Porque o Yang é um foco numa coisa só. Eu quero a raiz do problema, é o foco. O Yin, ele vê, parece que em 180 graus. Então ele viu aquilo tudo, elas viram aquilo tudo acontecendo, elas foram para todo lado e não resolviam o problema. Essa é a diferença entre leões e leoas. Além de, claro, ele estar cuidando do bando e elas estarem cuidando da cria e ainda terem que caçar. Mas se elas caçarem e perderem a caça, que isso acontece demais, ele, que é o segurança, vai lá e recupera a caça. E é muito incrível isso. Então você escolhe qual arquétipo você quer ativar. Sombra desse arquétipo, eu acho que no meio de tudo eu já falei, mas eu vou reafirmar aqui. Cuidado com o poder que você tem. Não abuse do poder, é uma sombra. E também a força. A força, use essa força interior não para manifestar uma força bruta, uma força de opressão. Mesmo que seja sobre seus filhos, não faça isso. Use a sabedoria, o meio termo. Use essa força para que você seja mais sábio, mas com a visão mais clara, que você tenha o foco, veja onde estão os problemas, veja onde está a raiz de tudo isso. Então, seriam sombras essas duas coisas e outras que eu já falei, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. E por hoje é só.